A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Estamos trabalhando no livro de Mateus, que é lindo, que é o nascimento, é os ensinamentos, é os milagres, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando o capítulo 23. Vamos aprender do 1 ao 25. O tema que eu coloquei é: Jesus conhece quem vive de aparência. Agora na Bíblia é: Jesus condena o fingimento. Vamos andar com a verdade. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei, os fariseus, têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Que coisa forte. Eles ensinavam, lia a Bíblia, mas ensinava a palavra, mas agia diferente. Eu e você tem que andar na palavra, mas tem que dar testemunho. Tem que ser uma coisa só. Não é só falar da palavra, ela viver ela, porque as pessoas estão nos olhando. E quem estava dizendo que ele estava agindo assim era Jesus. Eles ensinavam a palavra, mas não viviam ela. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. Mas eles mesmos não os ajudam, nem os menos com um dedo carregam esse fardo. Quer dizer, eles colocavam fardo pesado nas pessoas, mas com um dedo eles não ajudavam. Eles escravizavam. E olha que eram pessoas da palavra, eram pessoas que ensinavam a Bíblia. Por isso é necessário a gente ouvir as pessoas falar de Deus, mas examinar as Escrituras, para não ficar refém da palavra. Escuta a verdade também, mas eles ensinavam a verdade. O que você tem que fazer, desculpa, eu me enganei, é ouvir a verdade e observar se aquelas pessoas vivem essa verdade. Eu não vou dizer que a gente vive 100%, que não vive, mas a gente tem que lutar. O mínimo de ter dignidade, de andar com a verdade, de ser honesto, isso faz parte de todo cristão. Porque Jesus quer isso e ele ensinou isso. Veja que ele disse que eles ensinavam a palavra, mas não viviam ela. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Veja como são grandes os trechos das Escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhe os pingentes grandes das suas capas. Quer dizer, eles andavam bem vestidos como sacerdote. Eles faziam questão de se preocupar com a aparência. Eles liam a Bíblia para as pessoas, mas não viviam ela. Andava de qualquer jeito, com seus orgulhos, suas soberbas e usando do poder que tinha. Isso é um ensinamento para mim e para você. Andar com a verdade. Não usar a Bíblia para se engrandecer porque conhece a palavra. Porque Jesus não está nisso. Eles preferem os melhores lugares dos banquetes e os lugares de honra na sinagoga. Quer dizer, porque um sacerdote tem que ter aquele lugar de honra, tem que ser destaque. Não. Destaque é Jesus Cristo. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. Claro que a gente tem que respeitar as autoridades, isso eu não tenho dúvida, mas observar as atitudes delas. Gostam de ser cumprimentos, todos cumprimentados com respeito nas praças e ser chamados de mestre. A vaidade, a soberba, a altivez. Era assim que eles eram. E quem estava falando isso era Jesus, não era um discípulo. Leia a palavra, ensine a palavra, mas não seja soberbo. Não se engrandeça, porque Jesus não está nisso. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e tem somente um mestre, que era ele, Jesus. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está nos céus. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. O líder é normal, todo líder, toda equipe tem um líder. Eu tinha meu pai, que é meu pai, você tem o seu. Mas ele fala aqui de pessoas que usam isso com soberba. Usa isso para se engrandecer. Usa isso para maltratar. Para usar de maldade e de malícia com os outros. É disso que Jesus está se referindo. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. O mais importante é o que serve, o que é humilde, o que tem mansidão, o que respeita,
o que ama. Esse é o mais importante. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. A pessoa que se acha muita coisa, Deus abate. É a palavra que está dizendo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão querendo entrar. E Jesus disse uma coisa interessante. Vocês fecham a porta do reino dos céus para as pessoas, com as atitudes, né? E aqueles que queriam entrar, ele não deixava. Fazia exceção de pessoa. Jesus não faz exceção de pessoa. Cuidado com suas atitudes com as pessoas. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam os bens, e para disfarçarem, fazem longas orações, pois o castigo de vocês será pior. Quer dizer, roubava viúvas, roubava pessoas menos favorecidas, que não tinha quem era órfãos, e fazia longas orações para enganar. Mas ninguém engana a Deus, porque eu botei aqui, Jesus conhece quem vive de aparência. Eles faziam tudo isso, e Jesus sabia as mentiras e as armações. O Senhor conhece todas as coisas. Temos que andar com a verdade e com atitudes que glorificam ao Senhor. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, terceira vez chamando de hipócrita, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Não era para Jesus, era para a religião deles. E quando consegue, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Olha, coisa séria. Eles andavam quilômetro para ganhar as pessoas, não era para Jesus, porque ele está dizendo aqui, era para a religião. E quando vocês convertem elas, elas são merecedoras do inferno mais do que vocês. Quer dizer, como ele guiava essas pessoas, os fariseus e os mestres? Isso é muito sério. A gente tem que ter cuidado com nossas atitudes, porque o Senhor está vendo tudo. Ai de vocês, guias cegos, quer dizer, um cego guia no outro, pois vocês ensinam assim. Se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo outro, no ouro do templo, então é obrigado a cumprir o juramento. Quer dizer, o ouro, as riquezas, tinham mais valor do que a casa do Senhor. Cuidado com a ganância. Cuidado dizer que é servo de Deus e amar mais as coisas do mundo que ao Senhor. Porque ninguém engana ao Senhor. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O templo é mais importante. E eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Cuidado que você valoriza mais do que o Senhor, porque Jesus não se deixa escarnecer. Vocês também ensinam isto, se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o juramento. Quer dizer, se jurar pelo altar, que é onde o Senhor está presente, não é obrigado. Agora, se jurar pela oferta, é obrigado. Veja como eles viviam no dinheiro, na fama e no poder. Cuidado com as atitudes, porque ninguém engana Jesus. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é o Senhor, Ele que santifica tudo que a gente dá. Mas a gente tem que ofertar, tem que dizimar com verdade. E, acima de tudo, vivendo o que fala de Jesus. Por isso, quando alguém jurar pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jurar pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. O Senhor mora no templo. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Cuidado com o que a gente jura. Cuidado que a gente fala que a gente bota primeiro do que o Senhor. Porque o Senhor não divide a honra nem a glória dele com ninguém. O mais importante na minha e na tua vida, primeiro que tudo, é Jesus. Quando alguém jurar pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã e da erva doce do caminho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de ser justo com os outros, de ser bondoso e o de serem honesto. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar outras de lado. Quer dizer,
não andava com honestidade, não respeitava as pessoas, não era pessoa bondosa, não tinha sinceridade, mas se preocupava com as ofertas. O Senhor, mandamento de ofertar e dizimar é do Senhor, mas o maior mandamento é ter caráter. Guia de cego, coa um mosquito, mas engole um camelo. A pessoa, coisa séria. Para terminar o 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro, estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. O Senhor quis dizer que o exterior está limpo, mas o interior está sujo. Às vezes está fazendo coisas tão bonitas, mas o dia a dia, quando ninguém vê, Jesus vê suas atitudes e as minhas. Cuidado, ele se preocupava em lavar tudo, deixar tudo limpinho, mas o pior estava dentro deles. As atitudes deles estavam cheirando mal às narinas do Senhor. Jesus chamou eles de hipócrita. E que eu e você tenha muito cuidado com esse ensinamento, porque Jesus conhece e vive. Jesus conhece quem vive de aparência. Vamos andar na verdade. A paz do Senhor.